Agradeço a presença de todos, mais uma vez. Essa oportunidade que nós contamos muito com o Estado. Foi deflagrada hoje a Operação Santinhos. É uma operação focada no combate a crimes eleitorais. Importante referir que nessa eleição, as normas eleitorais proibiram o financiamento de pessoas jurídicas, de empresas. E por isso o fundo partidário eleitoral ele foi bastante ampliado. Ainda nesse ano foi estabelecida uma cota de 30% do fundo para as campanhas de mulheres, como uma política afirmativa para a participação de mulheres na política. Vocês sabem que o número de mulheres eleitas é muito inferior ao número de homens. Então, visando buscar uma maior participação feminina, o TSE, a pedido da Procuradoria-Geral da República, definiu que 30% do valor do fundo deveria ser destinado às campanhas das mulheres. E, infelizmente, foram constatados fraudes e desvios dessa cota, né? E o fundo partidário é um dinheiro público, um dinheiro que é destinado, né, às campanhas eleitorais, e é um dinheiro que precisa ser aplicado de acordo com as normas. E, nesse caso, para beneficiar candidaturas femininas. Então, eu, como mulher, não podia deixar aqui de falar da importância que é que os partidos políticos e a sociedade cobre a efetiva participação das mulheres. E não apenas uma participação pro forma, como depois o Dr. Manetta vai explicar, como ocorreu aqui no nosso estado. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço ao Dr. Vitor Hugo, Procurador da República, parceiro incansável aqui da Polícia Federal na nossa luta pelo combate ao crime. Vou passar então a palavra aqui para o nosso delegado regional, Dr. Warley. Obrigada. Bom dia a todos. A mim cabe basicamente a parte logística, a parte operacional da operação. E eu quero dizer que nessa data, então, nós deflagramos a Operação Santinhos, que investiga desvio do fundo partidário, crimes eleitorais, lavagem de capitais, além de outros crimes. Nós cumprimos hoje 8 mandados de prisão preventiva, já estão todos cumpridos, e 17 mandados de busca e apreensão, sendo que em 22 locais diferentes. A operação ela ocorre aqui no estado do Acre, mais especificamente aqui em Rio Branco, e também no estado do Amazonas. Nós contamos nesta operação, assim como em outras, com a parceria do Ministério Público Federal, e aí nós agradecemos na pessoa do Dr. Vitor Hugo, a grande parceria de sempre. E para maiores informações com relação à investigação, eu passo a palavra agora ao Dr. Manetta, que é o presidente do inquérito. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Augusto Manetta, eu sou delegado da Polícia Federal, chefe da Delegacia de Defesa Institucional e presidente do inquérito que deflagrou hoje a denominada Operação Santinhos. Fazendo um breve histórico aqui da investigação, a Procuradoria Regional Eleitoral, por meio do Procurador Regional Eleitoral, requisitou que a Polícia Federal investigasse crimes eleitorais relacionados a desvios de recursos oriundos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Para contextualizar os senhores, com a proibição do STF de doações de empresas privadas para candidatos em campanha política, conforme citado pela doutora Diana, o Congresso Nacional aprovou em 2017 o denominado Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é conhecido como Fundo Eleitoral. No ano de 2018, esse fundo destinou mais de 1,7 bilhão de recursos para candidaturas em todo o país. Os recursos desse fundo eleitoral são recursos oriundos do orçamento da União, ou seja, é dinheiro público. Com a instauração do inquérito, a Polícia Federal constatou que mais de R$1.500.000 do fundo partidário e do fundo eleitoral foram desviados ilicitamente para uma empresa de fachada que estava em nome de um laranja.
Essa empresa é denominada ML Serviços Eireli. Está no nome de um laranja que, inclusive, reside em um outro estado da federação e, inclusive, foi preso na data de hoje. Pessoa que emprestava o seu nome para o grupo criminoso que vai ser apresentado nessa coletiva, para que, por meio de uma empresa de fachada, recursos públicos fossem desviados de maneira ilegal. Essa empresa de fachada que eu citei para os senhores, a ML Serviços Eireli, ela era controlada, na verdade, por um testa de ferro, um operador financeiro que agia em nome e no interesse de integrantes do Partido Republicano Brasileiro, o PRB, aqui no estado do Acre. Essa empresa de fachada, para justificar esses recursos, mais de R$ 1,5 milhão, esses recursos desviados do fundo eleitoral, ela emitiu diversas notas frias de prestações de serviço fictícias, que não ocorreram. Em um determinado caso, ela chegou a emitir uma nota fiscal como se tivesse confeccionado mais de 18 milhões de santinhos dos principais candidatos do PRB no Acre. Como a gente sabe aqui, o número de eleitores no estado é de apenas 500 mil. Então, esse valor seria 34 vezes maior que o número total de eleitores aqui do estado do Acre. Nós constatamos que essa empresa declarava como principal finalidade a construção civil, e outras atividades sem qualquer pertinência entre si. Declarava que fazia pintura, manutenção de ar-condicionado, manutenção de rodovia e até mesmo comércio de balas e bombons. Foram feitas diversas diligências e verificamos que realmente era uma empresa de fachada que não existia e que estava destinada apenas para receber os recursos desviados ilicitamente do fundo partidário e fundo eleitoral, sendo uma empresa que, inclusive, foi criada no ano de 2017 e no ano de 2018 teve como praticamente o único cliente o PRB. O verdadeiro controlador da empresa de fachada, que recebeu mais de R$ 1,5 milhão desviados dos fundos partidário e eleitoral, era Taisson de Souza Maciel. Taisson de Souza Maciel era o verdadeiro controlador dessa empresa e atuava em nome e a mando de integrantes do PRB. Nós vamos apresentar aqui aos senhores um vídeo que vai demonstrar que no período eleitoral, principalmente na véspera do primeiro turno das eleições de 2018, Taisson realizou diversos saques em espécie da conta da empresa de fachada. Nós vamos apresentar aqui semana que antecedia o pleito, o primeiro turno das eleições de 2018, ele sacou mais de R$500 mil em espécie. Então, nesse momento, a gente vai apresentar o vídeo do circuito de câmeras do vídeo, mas nós vamos passar, inclusive, em CD para os senhores em formato de arquivo, para que os senhores possam fazer o trabalho. Tá dando para filmar acima aqui? Bom, o vídeo não tem som, eu vou apenas fazer algumas explicações. Conforme o vídeo tem telas autoexplicativas, vocês vão verificar que em setembro desse ano, já no período eleitoral, nós temos ali, em 24 de 9 de 2018, o Taisson de Souza Maciel realizando um saque no valor de R$250 mil em espécie. Veja ele circulado, ok? Vocês vão ver que é um valor considerável em dinheiro em espécie, e ele vai encher uma mochila com todo o dinheiro em espécie que foi entregue ali pelo caixa, né? Reparem que é uma montanha de dinheiro ali no canto que ele coloca dentro de uma mochila. Isso em 24 de 9 de 2018, período eleitoral do corrente ano. O vídeo
será disponibilizado aos senhores para Tyson comparece à agência e efetua vários outros saques em espécie. Bom, enquanto o vídeo está acontecendo, eu vou fazendo os comentários. A estratégia que ele utilizava para não ser detectado pela administração pública, especificamente pelo COAF, era realizar durante um mesmo dia vários saques, sempre num valor inferior a R$50 mil. Porque, como os senhores sabem, o Banco Central possui normativo que obriga que saques em espécie, movimentações financeiras como saques em espécie, sejam reportados automaticamente ao COAF. Então, uma das estratégias Smurfing seria o fracionamento desses saques em quantias inferiores a R$50 mil, para que ele não fosse detectado por esse horário que aparece no vídeo. É um horário de Rio Branco, horário de Brasília. Em outubro nós tínhamos 2 horas a mais, pois o horário de verão esse ano foi adiado e começou apenas após as eleições. Na quinta-feira nós temos novamente ali Tyson com a mochila, realizando vários saques em espécie da empresa de fachada. Como os senhores podem ter observado, nós ofuscamos ali o rosto. Ele efetua na sexta-feira, último dia útil antes das eleições, 6 saques em espécie em valores de abaixo de 50 mil, de acordo com a estratégia que ele usava para se furtar da ação das autoridades. Ele efetua 6 saques em valores próximos a 50 mil, mas sempre abaixo desse valor, sempre na casa de 40 mil, o que totaliza R$220 mil sacados em espécie somente na sexta-feira, véspera do primeiro turno das eleições de 2018. Nessa última semana, véspera das eleições, ele sacou em espécie da empresa de fachada mais de R$500 mil. Bom, na sequência do vídeo aí, nós vamos verificar o que eu acabei de narrar, que são 6 saques em espécie na sexta, para fazer esses saques em valores fracionados. Bom, eu acho que a gente pode, pausar o vídeo, a sequência. Bom, então continuando a narrativa, o operador financeiro do grupo, Tyson de Souza Maciel, ele agia de maneira a burlar o que está previsto na legislação, o que inclusive configura outro tipo penal, que é a lavagem de capitais. Então fica bem claro que ele era o verdadeiro presa na data de hoje, bem como do atual vereador e deputado federal eleito pelo PRB no estado do Acre, que também foi preso na data de hoje. Para os senhores terem uma ideia, o Tyson, ele transitava por cargos em comissão vinculados aos gabinetes desses parlamentares citados desde o ano de 2013. Desde o ano de 2013 ele já estava num cargo em comissão vinculado ao gabinete do atual deputado federal eleito pelo PRB no estado do Acre, passando após para um cargo em comissão na Assembleia Legislativa do estado do Acre, após a assunção no primeiro mandato da deputada estadual reeleita pelo estado do Acre nessas eleições de 2018, e atualmente o Tyson foi nomeado há 60 dias, exatos 60 dias antes da eleição, para um cargo em comissão na Secretaria de Pequenos Negócios do estado do Acre. Então o Tyson é uma pessoa de extrema confiança desses parlamentares citados que foram presos na data de hoje, e nós temos aqui indicativos que parte desses valores desviados do fundo partidário e do fundo eleitoral foram destinados para a Caixa 2 eleitoral, para compra de votos, e parte do dinheiro foi apropriado pelo grupo envolvido. Bom,
Também tivemos um outro servidor público, o diretor do PROCON do Acre, preso na data de hoje. Como os senhores sabem, ele é filho da parlamentar estadual e está envolvido diretamente com o esquema criminoso, inclusive com compra de votos. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no gabinete do diretor do PROCON, gabinete do presidente da Câmara de Vereadores, referente ao deputado federal eleito, e também mandados de busca e apreensão no gabinete da parlamentar estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, além de mandado de busca e apreensão na sede do Partido Republicano Brasileiro no Estado do Acre. Foram apreendidos diversos computadores e documentos relacionados à investigação. Durante o cumprimento das buscas, foi localizada, inclusive, arma de fogo, acessório e munições de uso restrito na casa de um dos envolvidos na operação, que, inclusive, é um outro filho da parlamentar, que teve a prisão preventiva decretada justamente por ameaça e coação a testemunhas da presente investigação. Na data de hoje, como já foi informado, foram cumpridos 8 mandados de prisão e dentre os 8 estão a parlamentar estadual, a deputada reeleita pelo PRB no estado do Acre, o atual vereador e deputado federal eleito pelo PRB Acre, além do diretor do PROCON e mais 5 envolvidos. Bom, agora, tratando sobre o ponto que a doutora Diana falou, nós verificamos ainda que o partido, ele lançou candidaturas femininas apenas para atingir o percentual mínimo de 30% de mulheres e para receber ainda mais recursos do fundo partidário e eleitoral e destinar ilicitamente para a empresa de fachada, a ML Serviços Eireli. Nós verificamos e ouvimos essas pessoas que foram ouvidas na condição de testemunha, que os seus filhos, marido, esposa, muitas vezes ali os familiares mais próximos nem sequer sabiam que essas mulheres eram candidatas. Então, foi mais um esquema arquitetado no partido para lançar a candidatura dessas mulheres, receber ainda mais recursos do fundo e desviar para a empresa de fachada. Para os senhores terem uma ideia, teve uma que teve 6 votos, outra teve 4 votos no total e uma teve apenas um único voto, né? Então, fica claro que a doutora Diana falou aqui no início da coletiva, a utilização, infelizmente, de uma maneira deturpada da ação afirmativa para aumentar a presença da mulher durante as eleições. Os investigados vão responder aqui por crimes inicialmente tipificados como crime de peculato, associação criminosa, compra de votos e lavagem de dinheiro. Já foi perguntado por algum dos senhores aqui, eu informei que iria esclarecer quando todos estivessem presentes sobre a intimação de secretários, né, e do governador para serem ouvidos durante a operação. Então, para ficar bem esclarecido, nós convocamos aqui para prestar depoimento essas pessoas citadas, os secretários de pequenos negócios e o de saúde, além do governador, para esclarecer o seguinte ponto dos fatos que estão sob investigação. Qual o motivo da nomeação por parte do governador, no dia 8 de agosto desse ano, de Taisson de Souza Maciel para ocupar um cargo em comissão na Secretaria de Pequenos Negócios? Então, nós queremos entender qual foi o motivo dessa nomeação de Taisson de Souza Maciel, que é o operador desse sistema aqui, dessa empresa de fachada, que desviou ilicitamente mais de R$1,5 milhão para a empresa de fachada. Por que ele teria sido nomeado
né, no diário, conforme diário oficial do Acre, para um cargo em comissão na Secretaria de Pequenos Negócios. E gostaríamos também de esclarecer por que a esposa dele, a esposa do Tyson, a Miriam, ela também foi nomeada para um cargo em comissão, conforme diário oficial do Acre, na Secretaria de Saúde. Então, esse seria o motivo da intimação dessas pessoas, para esclarecerem à Polícia Federal qual foi o motivo dessas nomeações para esses cargos em comissão no ano de 2018. Nós solicitamos aqui que, para ajudar nas investigações que ainda estão em andamento, que pessoas que presenciaram o oferecimento de vantagem, de dinheiro em troca de votos, principalmente por parte dos parlamentares que hoje foram presos, que compareçam à Polícia Federal para prestar o seu depoimento na condição de testemunha e que ajudem a Polícia Federal a esclarecer ainda outros fatos que estão sob investigação, né? A sociedade tem um papel importante no combate à corrupção, então o cidadão tem que fazer o seu papel, vir até a Polícia Federal e denunciar. A todos, meu nome é Vitor Hugo Caldeira Teodoro, sou procurador da República e também exerço a função de procurador regional eleitoral substituto. Só corrigindo aí a informação do Maneta, eu sou procurador regional eleitoral substituto. Queria agradecer a doutora Diana, ao doutor Arley, ao doutor Eduardo Maneta pelo convite em participar. A Procuradoria Regional Eleitoral teve conhecimento dos fatos desde o início e foi quem requisitou a instauração do inquérito para melhor apurar os fatos. E também parabenizo a Polícia Federal pelo trabalho desenvolvido, um trabalho de excelência, muito bem investigado, as provas estão bem amarradas, bem robustas, que nos permite, inclusive, afirmar que ingressaremos ainda essa semana com ação de investigação judicial eleitoral perante o TRE, aqui no Acre. Isso tendo em vista todas as irregularidades apontadas aqui pelo doutor Eduardo, que, além da esfera criminal, vão certamente repercutir na esfera eleitoral. Então, essas ações visam evitar que os parlamentares sejam diplomados. A diplomação está próxima, ocorrerá agora no dia 19 de dezembro, mas ingressaremos com a ação antes dessa data para tentar impedir que sejam diplomados. Além da ação de investigação eleitoral, a Procuradoria Regional Eleitoral também tem a intenção de ingressar com a ação prevista no artigo 30A da Lei das Eleições, que visa justamente apurar a arrecadação irregular e os gastos de forma irregular dos recursos oriundos dos fundos partidários que aqui foram comentados. Então, seria uma segunda ação a ser adotada, essa voltada apenas para os dois parlamentares envolvidos, e uma terceira ação no campo eleitoral também seria a ação para investigação de captação ilícita de sufrágio, a compra de votos, isso além no campo criminal, essa voltada exclusivamente na seara eleitoral. Todas as três visando impedir a diplomação, ou caso seja que ocorra a diplomação antes, que essa diplomação seja cancelada. Caso essas ações sejam julgadas procedentes, qualquer delas, isto teria consequência certamente nas diplomações, e pelo Código Eleitoral esses votos em tese iriam para o segundo candidato mais votado dentro do partido, que é como prevê o artigo 175 do Código Eleitoral. Enfim, as ações criminais, o Tumanita já mencionou, que passa por peculato, desvios de recursos públicos, compra de votos.
E, além disso, também analisaremos a possibilidade de ingressar com ação de improbidade administrativa que tem consequências na área especificamente civil, como, por exemplo, a tentativa de reaver todos esses valores que foram desviados, que foram usados indevidamente. Então, pela Procuradoria Eleitoral, seriam essas as medidas e fico à disposição para outros esclarecimentos. Muito obrigado. De testemunhas. Nesse momento, na condição de testemunhas. Eles já foram trazidos para cá? Ou... Não, ainda vão ser ouvidos. Delegado, durante a busca e apreensão, foi encontrada alguma quantia de dinheiro na casa do suspeito desse valor desviado, de 494? Até o momento, as equipes não encontraram, mas as equipes ainda continuam realizando as buscas nos locais dos mandados. Delegado, essa intimação, como você pediu do governador, né, para ele esclarecer essa nomeação, quem que autorizou essa intimação do governador? Não, a intimação não precisa de autorização. Ele vem esclarecer os fatos na condição de testemunha, conforme esclareci. Nós queremos saber o motivo da nomeação. Isso é o que a Polícia Federal precisa esclarecer. Esses gestores da saúde, de pequenos negócios, quem são esses gestores? Bom, esses gestores vão ser ouvidos, né? Que eram os gestores responsáveis. Eu pergunto para o senhor, se possível o senhor responder, qual é essa organização? Se é o Comando Vermelho ou o Bonde dos 13, e se foi o próprio Rodrigo que ameaçou a testemunha ou as testemunhas? Bom, o que eu posso te esclarecer aqui é que a pessoa citada por você foi presa preventivamente no âmbito desta operação. Está sendo autuado também pelo porte ilegal de arma de fogo, munição e acessório de uso restrito. E o motivo da prisão dele nesta investigação é justamente pela coação e ameaça a testemunhas. Também está sendo investigado, está sendo ouvido aqui na data de hoje. Nesse momento é o que eu posso esclarecer. Bom, quando vocês analisarem o vídeo que nós vamos passar aos senhores, vocês vão perceber que seria sempre o mesmo. Está sob investigação isso também. Foi justamente montada e destinada para receber ilicitamente esses recursos e beneficiar os dois principais candidatos do PRB do Acre, inclusive eleitos, um no âmbito estadual, uma no âmbito estadual e outro no âmbito federal, e desviar esses valores. Praticamente todo esse valor, né, que é acima de 1,5 milhão, praticamente todo esse valor foi desviado e beneficiou diretamente os dois principais candidatos do partido. Mas, para essa mesma empresa, além de outras 5 candidatas que também... O Marques, que é cunhado de Tyson, irmão de Miriam, esposa de Tyson. Esse valor de R$50 mil que estava com Tyson teve uma parte destinada ao diretor do PROCON, que foi inclusive abordado no dia das eleições